chamado Edito de Nantes. E aí, resultado, o acordo foi, haja paz entre as duas partes. Só que o rei estava meio insatisfeito que os huguenotes aumentavam ainda mais dentro da França. Aí o que foi que o rei fez? Uma atitude covarde, em 1573, durante a noite, ali a partir das 11 da noite, rolando a madrugada, ele mandou os seus exércitos na casa dos huguenotes de surpresa, para matar todo mundo, prender e matar. E aí os huguenotes, sem esperar, foram atacados pelos exércitos franceses. E aí os huguenotes foram muita gente morta. As ruas de Paris, o sangue derramava pelas ruas de Paris. Um dos primeiros a morrer foi o almirante Coligny. Foi um dos primeiros a morrer. Foi ele, não é? Mas os huguenotes conseguiram ser avisados alguns em tempo e fugiram da França. E aí os huguenotes perderam força na França e os católicos venceram lá, infelizmente. E aí a reforma não surgiu tanto efeito assim na França. A França voltou a ser católica e até hoje está assim, né? Mas a reforma na França é muito interessante. A gente vai ver em detalhes aqui. Tanto é interessante que na época que os huguenotes realmente era força na França, a França mandou em 1555 uma expedição para o nosso Brasil. Vocês vão ver a história da igreja no Brasil, que eles trouxeram os huguenotes que aderiram à reforma de Lutero em 1555 numa esquadra de alguns navios para cá, sob o comando do almirante Nicolas Durand Villegagnon. Vocês já ouviram falar desse cidadão? Villegagnon. Villegagnon, ele era na hora dos huguenotes em 1565, e eles vieram para cá construir a França Antártica no Brasil e aportaram no Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro, numa ilha ali, eles fizeram um forte e batizaram o nome do forte, sabe como? Forte Almirante Gaspar de Coligny. Foi o nome do forte. Foram os primeiros. Entre eles vieram dois obreiros, pastores, Pierre Richier e Guilherme Cartier, eram os dois pastores. E eles celebraram o primeiro culto que se tem notícia abaixo da linha do Equador, em 1555. Eles eram huguenotes. Eram os huguenotes. E na linha reformada do calvinismo, né? Que os huguenotes aderiram ao calvinismo, né? Eram anabatistas. Não era anabatista, não. Não, os huguenotes não eram anabatistas, não. Os huguenotes eram os que aderiram à reforma na França e de linha calvinista. Aí pronto, os calvinistas foram os primeiros para chegar na América do Sul, né? Os huguenotes. 1555, celebraram aqui um culto em uma das salas do forte, na ilha de Sergipe, no Rio de Janeiro. E aí os portugueses, isso em 1555, aí os portugueses disseram, rapaz, como é que a gente vai expulsar esses franceses daqui? Como é que a gente vai expulsar? Aí o que foi que eles fizeram? A gente precisa ter uma base militar aqui em terra para tirar eles daquela ilha. Aí fundaram naquela época a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, para servir como base para expulsar os franceses do Brasil. Então o Rio de Janeiro foi fundado com o objetivo de expulsar os inimigos daqui. E eles foram expulsos de fato. Em 1565, 10 anos depois, os franceses foram expulsos do Brasil e a igreja que eles trouxeram dos huguenotes foi embora junto com eles. Veja como os huguenotes foram influentes, chegaram até aqui no Brasil. Mas depois nós vamos ver a reforma certo, na Inglaterra. Essa aqui é muito diferente. A reforma na Inglaterra foi diferente de qualquer outra reforma que já surgiu. Prosperou. Prosperou, mas foi diferente no começo. Professor, foi um sentimento coletivo de uma época ou foi uma coisa assim, na sequência a partir de Cauê? Foi uma sequência a partir de Lutero. Uma sequência. Ele que detonou aquilo e se espalhou. Aí foi espalhando. Por que espalhando? Porque até antes da reforma o Papa mandava em todos os países. E cada país que viu o outro aderir na reforma ficou independente do papado.
Aí outro disse, meu amigo, ali estão livres do Papa, nós também vamos se livrar. Vamos aderir a essa reforma. Por que é que o movimento, as ideias do calvinismo foram mais aceitas do que a de Arminio na Europa? Sabe por quê? Não é porque todo mundo achava que, né, o calvinismo está correto, o arminianismo está errado, não. Era porque o sistema do calvinismo era político e religioso. Quando você aderia ao calvinismo, você aderia à questão política, militar e tudo mais. O arminianismo não. O arminianismo veio dizer, ó, isso aqui está errado no calvinismo, isso aqui está errado no calvinismo. Não era um sistema político. Aí qual é o país que se vão ser arminiano, o Papa vai mandar tudo aqui. Porque não tem uma área política. Por isso muita gente não quis ser arminiano. Mas, certo, a Inglaterra, né? A Inglaterra, os anglicanos, eles aderiram ao movimento arminiano. Por quê? Veja bem, como deu-se a reforma na Inglaterra? O rei da época era o rei Henrique VIII. Certo? Henrique VIII, ele era filho de uma família influente, mas não uma família real. O irmão dele havia se casado com a herdeira do trono da Inglaterra e se tornou o rei da Inglaterra. Certo? Só que o irmão dele morreu, deixando a rainha lá sem filhos. Aí o pai deles, de Henrique VIII, disse: meu filho, case com a rainha, para a gente continuar na família real. E ele relutou com o pai: pai, eu vou me casar com minha cunhada. Mas ele terminou, certo, obedecendo o pai, se casando com a tal, ela era chamada de Catarina de Aragão, o nome da rainha. E aí ele, contra a vontade, se casou com a tal da Catarina. E aí ele queria um filho homem para sucedê-lo no trono. Certo? A Catarina fica esperando o filho dele. Quando nasce a criança, foi uma menina. Aí ele já ficou com sentimento de culpa, mal do mundo. Ele disse: olha, Deus me dá um filho homem porque eu me casei com minha cunhada. Eu não devia ter me casado. Fui ouvir meu pai. Aí essa filha colocaram o nome de Maria Tudor. Tudor. A família dos Tudor na Inglaterra foram fortes, né? A do Tudor e dos Stuart. E aí Maria Tudor. Aí depois ele disse: eu não quero mais ficar com essa mulher não. Eu quero me divorciar dela para me casar no casamento legítimo meu, para mim não ter sentimento de culpa. Uma mulher solteira. Disso ele já tinha umas quedazinhas para uma tal de Adela Ana Bolena. Que tem um filme com ela aí. Tem um filme de DVD que fala a história dela. Ana Bolena. Essa mulher bonita, nova, né? Nova, talvez a metade da idade da Catarina de Aragão. Ele com uma de 40, Jesus de 20, aquelas coisas, né? E aí ele disse: rapaz, já tem a mulher e tudo, e a Catarina e a Ana Bolena também, né? Se caindo do lado dele. Aí ele disse: eu vou ter que me divorciar. Aí pegou, né, o cardeal que, né, representava a igreja na Inglaterra, disse para ele: vá lá ao Papa, mande uma carta, leve a carta minha, que eu quero o divórcio. Aí o Papa recebeu a carta: deixa eu mais de conversa, a gente não dá divórcio para ninguém não. Mas menino, o casamento aqui é sagrado, é eterno, até que a morte separe. Até hoje o pensamento do católico é assim. E aí Henrique VIII disse: rapaz, e manda dizer para o rei que pare com essa história e fique com a mulher dele legítima. Aí o que ele fez, certo, Henrique VIII? Disse: é assim? Então a partir de hoje, a igreja da Inglaterra está desligada do papado. E rompeu mesmo. Rompeu, certo? O Papa se remexeu para um lado e para o outro, mas ele botou os exércitos lá, a igreja católica conseguiu mais entrar. E o que ele fez? Mudou o nome de igreja católica para a igreja da Inglaterra anglicana, em homenagem ou relembrando um dos povos que fez a colonização dos ingleses, os anglo-saxões. E aí pronto, a anglicana surgiu. A Henrique VIII forçou o clero e a Câmara dos Lordes a fazê-lo chefe da igreja. E ele se tornou chefe da igreja. Quando ele se tornou chefe da igreja, ele próprio forçou os cardeais a baixar um decreto que desse direito a divórcio. E qual foi o cardeal que disse que não